que é o Salmo número 90. Vamos abrir aí a palavra de Deus. Salmo 90, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos repetir todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Só os irmãos. Muito bem, o de vocês é corações, o meu está coração aqui, mas é uma porção de corações. Quando eu vim para cá hoje, os meus filhos vieram no meu carro e vieram contando. Então Josué começava: 1, a Ruth, 2, 3, 4, porque a Maria não estava conosco, estava com a Elaine. E vieram contando, e eles fazem os seus desafios para ver quem conta mais. O texto fala que ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Será que até determinada faixa de idade não sabemos contar adequadamente? Será que é isso que o texto fala? Certamente que não. Nós todos aprendemos matemática. Nós todos aprendemos a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Então a questão aqui não é matemática. Saber contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando a gente nasce e é criança, pensamos que somos imortais, que a morte só vai bater na porta das outras pessoas, que nós temos todo o tempo do mundo. Há até uma música portuguesa, eu não me lembro quem é o cantor, que diz: todo o tempo do mundo. Lembra dessa canção? Pois é, eu tenho todo o tempo do mundo. Mas o tempo vai passando, e nós deixamos de ser crianças e passamos a ser adolescentes. E quando falamos de uma pessoa com 30 anos, dizemos: como é velho. Aí a gente faz 30. E descobre que ter 30 não é ser tão velho assim, a gente não se sente velho. Velho é quem tem 50. Aí a gente chega aos 50 e diz assim: não é tão velho. Velho é quem tem 68. Aí quando chega aos 68 fala: não é assim. Mas uma consciência nós adquirimos. O nosso tempo é limitado. Nós não temos todo o tempo do mundo. E quanto tempo ao longo da nossa vida nós já perdemos com futilidades, com coisas que no fim das contas não farão nenhuma diferença daqui a 30, 40, 50 anos. Às vezes investimos o nosso tempo todo para conquistar coisas. E chegamos à conclusão, quando alcançamos corações sábios, que o mais importante da vida não são coisas, são pessoas. A coisa mais importante da vida não é uma coisa, são pessoas. A idade, a maturidade vai nos ensinar que nós temos que administrar e gerenciar bem o tempo que nós temos. Eu ouvia dizer assim: Pastor Wagner, aproveita bem o tempo com as suas crianças, porque esse tempo passa logo. O tempo do bebê, o tempo do choro, o tempo da briga das crianças, o tempo dos ciúmes um do outro, o tempo de dar banho, o tempo de levar para a escola, o tempo de fazê-los almoçar, jantar, o tempo de trazê-los à igreja com sono. Esse tempo passa logo. Às vezes eu me sento na mesa da cozinha e falo para Elaine: Elaine, você já pensou daqui a uns 10 anos? Cada um alçar o seu voo,
cada um seguir o seu caminho, cada um formar a sua família, ir estudar onde tiverem que estudar, e nós dois aqui, de cabelos branquinhos, só com a Milu, sem as crianças, como há de ser. Então, a maturidade nos ensina que a vida precisa ser vivida com grande relevância e com grande celebração. Diz a palavra de Deus: este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O dia de hoje, há muitos de nós que estão ocupados demais com o amanhã, preocupados com o que vai acontecer amanhã, com o que terão amanhã, com as decisões que terão que tomar amanhã. E quando chegar amanhã e virar hoje, ele já vai se preocupar com outro dia e com outro. Ele está sempre fora de esquadro, sempre fora de órbita, sempre fora de frequência. Ou então, vive de saudades. A saudade é preciosa, ela é boa quando nos faz bem e quando nos traz experiências que acrescentam. Mas viver dizendo a vida foi feliz lá atrás, eu fui feliz no passado, eu era feliz antigamente, não é vida para ninguém. Quando nós fazemos 68 anos, ou 58 como fiz, no fim de semana passado, amanhã a Milu, que está fazendo aniversário, nos mostra que cada dia é uma dádiva que Deus nos concede. Desde o momento em que acordamos e despertamos na nossa cama, desde o momento em que os nossos olhos se abriram e enxergaram, a nossa boca pôde falar, as nossas pernas puderam andar, pudemos tomar o pequeno almoço, o café da manhã e pudemos nos alimentar, pudemos ver que estávamos debaixo de um teto, pudemos desfrutar dos sons da natureza, são dádivas que Deus nos concedeu hoje. Aquela pessoa diz: eu não tenho tempo para Deus. Então, ela vai para o hospital doente e diz: Senhor, eu queria tanto sair daqui para ter tempo para Ti. Não foi sábia no contar os seus dias. Espero que possa sair do hospital e ainda desfrutar de uma vida com Deus. Mas, muitas vezes nós deixamos os compromissos com o Senhor para o amanhã, quando o dia que Deus espera uma resposta positiva de nós é hoje. Eu gosto de fotografar, vocês já perceberam isso. Eu gosto muito de tirar fotos, porque a configuração que as coisas têm agora, nunca mais terão. A posição em que nos encontramos na foto, o rosto que temos, a roupa que vestimos, o sorriso ou a tristeza que estampamos, são únicas. Celebre este dia como uma dádiva do Senhor. As refeições que nós comemos, por mais simples que sejam, um prato de arroz com feijão e com um zoiudo por cima, com um ovo frito, ou então uma grande refeição, uma grande carne grelhada, uma grande pizza. Cada refeição é única e é ímpar. Eu me lembro do meu velho pai, tinha diabetes daquela mais difícil, aquela que nem regime controlava, porque era uma diabetes emocional aliada ao problema do açúcar da alimentação. E eu me lembro que as comidas do meu pai eram diferenciadas, eram comidas que não apeteciam. Então meu pai olhava o nosso prato de comida, arroz com feijão, e dizia assim: eu pagaria uma fortuna se eu pudesse comer um prato de arroz com feijão como vocês estão comendo. E muitas vezes nós temos a possibilidade, a saúde de desfrutar de um bom prato de arroz com feijão e nós não celebramos esta festa e esta alegria. Às vezes reclamamos da nossa casa, que não é aquela casa dos nossos sonhos.
Mas vamos nos recordar do que aconteceu no Rio Grande do Sul por estes dias, onde as pessoas não têm nem casas e nem as cidades onde estas casas estavam. E muitas destas pessoas já não têm nem os seus entes queridos, porque eles morreram afogados. Há 2 dias atrás, um grande terremoto arrasou o país do Marrocos. E muitas pessoas soterradas nos escombros. O tremor chegou até Coimbra, segundo a mamãe Arlete me disse. Em Oliveira não chegou, mas em Coimbra o tremor chegou. E nós aqui temos as nossas casas, muitas vezes antigas, e elas estão firmes, e nós não celebramos estas coisas tão boas e tão alegres. Ensina-nos a contar os nossos dias, significa que eu tenho que fazer escolhas para viver estes dias da maneira mais plena, frutífera e alegre possível, mas também da maneira mais obediente à vontade do Senhor que possa existir. Sempre cito aqueles meus heróis da fé. O pastor Timofei de Yakov, quando estava já no entardecer de sua vida, próximo dos 90 anos, sem condições de enxergar direito, ele colocava 2 lupas e mais um óculos e gastava cerca de 1 hora na sua Bíblia de letras bem grandes, porque para ele ler a palavra de Deus era um privilégio e era o melhor momento do seu dia. Ele chamava a sua esposa, a tia Ruth, e ali todos os dias cantavam um hino de louvor a Deus, rendiam graças ao Senhor e oravam por uma agenda de pessoas que estavam na sua lista. Para eles, este momento de culto era um instante especial dos seus dias. Mas nós muitas vezes, com os afazeres que temos, com as dificuldades que temos, com as emergências que temos, esquecemos-nos de celebrar a vida. Levantamos 5:30 da manhã para nos prepararmos para o trabalho, para colocar as crianças em ordem para ir para a escola. Trabalhamos o dia todo depois de um meio de transporte muitas vezes apertado. Voltamos para casa à noite, alguns de nós vamos para a escola, ainda vamos até 11 horas da noite, chegamos cansados em casa e depois de um banho, de uma janta, não queremos outra coisa senão a cama. Mas a verdade é que foi mais um presente que Deus nos deu, um dia especial, onde tivemos família para compartilhar, transporte para nos conduzir, emprego para ganharmos o nosso pão de cada dia, lar para voltar, cama para dormir. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios. Conforme o tempo passa, nós vamos dar valor às coisas que são mais importantes. Há tantas pessoas que deixaram os seus relacionamentos em prol de uma grande posição na sua empresa. Não tinha tempo para os amigos, não tinha tempo para os pais, não teve tempo para os filhos, como aconteceu daquele pai que chegou cansado na manhã daquele dia para poder trabalhar, e quando tirou da sua escrivaninha, no seu escritório, o grampeador, furador, o papel e tudo mais para começar a trabalhar, ele deu-se com uma fotografia do seu filho numa bicicleta. E ele olhou, ai, o Júnior, que bonitinho, que graça. E ele pensou, quer saber de uma coisa? Eu trabalho há tantos anos aqui, não vai fazer mal se eu pedir para o meu chefe que ele me dê esse dia para que eu vá gastá-lo com o Júnior. Então, chefe, o senhor permite que eu saia hoje? Eu tenho algumas coisas para fazer? Claro, não tem problema, depois você repõe, tudo bem. E ele chega em casa, grita na porta, querida, cadê o Júnior? A mulher vem, cética na porta, diz, o quê? Cadê o Júnior? Você enlouqueceu? Mas por quê? O Júnior está na casa dele? Como assim? E você está com Alzheimer? Mas por quê?
Ele está com a esposa, com os filhos dele, está trabalhando. Querida, eu não vi o Júnior crescer. Eu esqueci que ele casou. Eu esqueci até que ele é pai. O tempo passou e eu não vivi com o meu filho. Quantos pais e quantas mães só se dão conta de que poderiam ter gasto mais tempo com os seus filhos quando é tarde demais e esses filhos já partiram? Eu já celebrei muitos funerais e já vi muita esposa desesperada no pé do caixão, dizendo: ah, se eu pudesse ter dito a você que eu te amava. Claro que pôde, só não disse. Eu vi muito marido desesperado, e agora que eu estava planejando passarmos mais tempo juntos, vivermos melhor, de forma que os problemas já foram vencidos, o tempo passou. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E o dia de hoje, para alguém que aprende a contar os seus dias, é o dia mais importante da sua vida. Ele celebra a manhã, ele celebra o meio-dia, ele celebra a tarde, ele celebra a noite, ele celebra um telefonema que recebeu, ele celebra um livro que leu, ele celebra um abraço recebido, ele celebra tudo, porque o dia de hoje é único, não haverá outro igual. E o tempo que se perde hoje nunca mais será reposto. Por isso, meu querido pastor Anselmo, eu lhe conheço há décadas. Eu sei da sua integridade. Eu sei da sua honestidade e do seu temor a Deus. Eu sei que o irmão, quando confrontado com tantas mudanças neste mundo, mormente o mundo religioso, foi um homem de valores que proclamou a verdade, doesse a quem doesse. E eu sei que o irmão já viu muita gente contemporânea sua mudar a sua base e mudar os seus valores. Pessoas que comungavam da mesma fé no Senhor Jesus, hoje abraçaram a fé antropocêntrica em si próprios, crendo que são a própria razão de sua própria vida. E o irmão não mudou. O irmão aprendeu na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e que Jesus não tem sombra de mudanças, e a fé que ele lhe deu, o irmão guardou. O irmão poderá dizer, quando a sua biografia terminar: guardei a fé. Como seu pai guardou a fé, como a sua mãe guardou a fé. O irmão poderá dizer também: eu guardei a fé. E se há uma coisa que nos ensina a contar bem os nossos dias e que nos faz alcançar corações sábios, é guardarmos a fé. O mais importante de nossa vida é a nossa fé no Senhor, porque os nossos amigos, e é interessante isso, muitos irão no nosso velório, muitos que nunca nos visitaram, muitos que nunca gastaram tempo pessoal conosco, mas no velório aparece. Quando nós não poderemos mais ver e nem retribuir aquela visita, aquele carinho tão grande. Eu já tomei uma decisão. Eu prefiro visitar em vida. O abraço que eu tenho que dar, eu quero dá-lo em vida. Escrevi há tempos atrás um texto chamado Moça, por favor, contando a história de uma mulher que morreu no asilo, cujo filho a depositou lá e que só queria que o filho viesse visitá-la e não a visitou. Mas depois que ela morreu, ele fez o velório e levou flores no túmulo dela. Se eu tiver uma flor para dar, eu quero dá-la agora. Não vou esperar
a morte da pessoa. Se eu tenho amigos com quem compartilhar, eu devo compartilhar agora. Nós precisamos parar de ensaiar. A gente ensaia, e depois no dia da apresentação, não deu certo, acaba a vida. Não, precisamos viver e celebrar o amor de Cristo. Um dia eu vou falar do Evangelho. Esse dia nunca chega. Pare de esperar perfeição. E é uma das coisas que a vida nos ensina a contar os dias. Muitas pessoas enterram os seus dons e talentos porque esperam o dia em que forem perfeitas. O dia em que não tiverem defeito algum. O dia em que estiverem prontas para aquilo. Esse dia nunca vai chegar porque nós nunca seremos perfeitos. Nós temos que ser aquelas pessoas que usam as ferramentas que estão em suas mãos. Quando Deus mandou Moisés ser o líder do povo hebreu na saída do Egito, Deus não mandou ele fazer um curso preparatório para ser um general de guerra. O que Deus falou? O que você tem na sua mão? Ele disse, um cajado. Então é com esse cajado que você vai liderar o povo e vai tirá-lo do Egito. Deus pergunta para cada um de nós, o que é que você tem nas suas mãos? Qual é a experiência que você tem? Quais são as ferramentas de vida que você tem? Use o que você tem para a glória e para o louvor de Deus. Havia uma senhorinha com 85 anos e que ficou na cama e que gostava de servir a Deus, mas agora aprisionada num leito, o que poderia fazer? Ela então pegou o telefone e ligou para uma irmã que pediu oração. Ela orou. Aquela irmã disse, a senhora não poderia ligar para outra irmã? Está aqui o telefone. Ligou, orou por ela. E daqui a pouco essa irmã criou na sua igreja local um dos mais frutíferos ministérios de oração que povoou os Estados Unidos inteiro com esta motivação, diz, orai uns pelos outros. Há sempre algo criativo para eu fazer. Me lembro perfeitamente da mãe da Milu. A mãe da Milu veio para São Paulo para tratar a sua saúde. Mas o tratamento era longo, ela ia ficar mais de 2 meses, e havia um jardim na porta da nossa casa, que estava um matagal. Ela, mulher da roça, decidiu mexer na terra. Foi lá, arrancou o mato, adubou, pegou sementes, semeou, e daqui a pouco, aquilo virou uma lavoura. Havia alface, rúcula, mostarda, cebolinha, manjericão, manjerona, orégano, tudo que vocês puderem imaginar, e em quantidade tal que pelo menos 2 vezes por semana nós enchíamos um saco plástico para dar de presente para as outras pessoas. Um jardim que estava ali parado, mas ela disse, aqui é a minha oportunidade de servir, e ela serviu. Basta que nós procuremos e Deus apontará para nós onde devemos investir a nossa vida. Por fim, um dia o Senhor irá nos chamar. Pelos sinais que eu estou vendo, talvez sejamos a geração que será arrebatada. Porque os sinais estão muito evidentes da volta de Jesus. Em todo o mundo. Mas se isto não acontecer no nosso tempo, com certeza faremos parte do grupo que quando a trombeta soar, sairemos ressuscitados do pó da terra, com vestes resplandecentes, com o corpo glorificado, a encontrar Jesus Cristo nos ares, fazendo coro com os anjos celestiais, louvando aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E seremos felizes eternamente numa terra
aonde não há mais morte, não há mais adeus, não há mais doenças, não há mais sofrimento, só há gozo e alegria. Temos um legado para dar. E quem aprende a contar os seus dias, aprende que tudo que faz gera lembranças e ensinamentos. Fechando esta palavra, eu me lembro da primeira ceia do Senhor que eu participei. 1980. Eu não era batizado ainda. Então eu não participei dos elementos. Mas a menina que estava do meu lado, Glair Alonso Arruda, a presidente da mocidade, estava participando. E para mim tudo era novidade. Ela sentou-se, o pastor foi celebrar a ceia, e ela pôs a mão na sua cabeça, em oração. Me fez lembrar a aula hoje dos adolescentes, né? Para que os anjos punham as asas na cabeça? Respeito. E ela então começou a orar. E eu olhei assim, eu falei, essa moça está falando com Deus de verdade. Aí veio o pão. Ela pegou o pão, fechou os olhos, e quando o pastor mandou comer, ela comeu, orou de novo. E a igreja cantando, pão da vida, pão do céu, etc. Aí veio o cálice, ela bebeu. Eu olhei a atitude dessa moça e falei assim, quando eu for batizado, eu quero fazer a mesma coisa e ter este mesmo encontro com Deus que essa moça acabou de ter. Foi o legado dela para mim. O que eu fizer hoje vai inspirar essa moçada, vai inspirar as criancinhas e pode inspirar até os adultos a dizer assim, Pai do céu, me ajuda a ser desse jeito. Pai do céu, me ajuda a ser melhor. Pai do céu, transforma a minha vida de tal maneira que a tua graça me ensine a contar os meus dias e que ao final deles eu tenha usado tudo com grande sabedoria. E aí o que se dirá de mim é, fulano temeu a Deus, foi íntegro em todas as suas gerações. Fulano andava com Deus. Que seja isso, que seja a lembrança do pastor Anselmo, a minha, do pastor Alberto, de todas as mulheres e homens que estão aqui, que todos possam nos identificar como aqueles que andaram com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.